Olá, Olá, bom bom dia a dia, todos e a todas. Tudo bom, Justina? tudo bem? Que ótimo. Depois de bastante peleja, porque é assim, né? A gente não está 100% conectado e também a gente não conhece o mundo digital, é tudo muito novo para a gente. A gente tem que pedir ajuda para o filho, para a neta, né? E nós Verdade. estamos, e a gente está bem distante, mas eu vou começar aqui agradecendo as pessoas que já compartilharam a nossa live de hoje, a Adriane Canan, que fez aí a nossa conexão e que tem sido uma parceira, né, uma parceira estimável para a gente. Eu sou Lu Freitas, ou Luciana de Freitas Silveira. Ontem nós homologamos a nossa candidatura e Eba, isso é mais um passo perto de todos os passos que ainda vão se dar até o final, né? Até novembro. Então, demos um passo aí na questão da pré-campanha para a homologação da campanha, vibramos muito e estamos firmes e fortes naquilo que a gente se colocou, né? Não, como eu digo, não é a Luciana que é pré-candidata ou agora a candidata, mas é um coletivo de pessoas de diversos setores das bases ao qual eu faço parte, e agora eu tenho a felicidade de ter a Adriane Canan, representando as mulheres do campo, o MMC, fortalecendo a luta das mulheres na cidade também. Mas então eu quero começar dizendo que nós vamos bater um papo entre mulheres da cidade e mulheres do campo, mas é mais do que isso, é sobre um projeto de sociedade. A companheira Justina, do Movimento de Mulheres Camponesas, ela vai trazer a experiência dos quintais produtivos agroecológicos na construção da autonomia econômica e social das camponesas organizadas no MMC. O papel das mulheres na produção de alimentos saudáveis e agroecologia como modo de vida e projeto de sociedade. Para nós que vivemos na periferia da cidade grande, é um incentivo fortalecer hortas comunitárias, a produção dos espaços que temos em casa, o valor do trabalho de nossas mulheres na produção de alimento. E a gente também vai falar sobre os ataques do governo Bolsonaro às políticas públicas voltadas à agroecologia familiar e camponesa, né? Então, Bolsonaro, com seu governo de morte, que é um genocida, né? Vetou as possibilidades de auxílio emergencial de crédito e fomento construídas na PL 735. Essa PL que a Justina vai estar nos explicando, vai estar falando um pouco também no decorrer da fala dela, vai estar nos orientando, nos elucidando, para que a gente também possa fortalecer uma luta que é de todos, né? A luta pela alimentação deveria ser da humanidade, né? Mas, enfim, nós vamos discorrer sobre isso essa manhã. Justina, a palavra é sua e muito obrigada aí pelo empenho, viu? bom dia, Lu. Fico feliz de ouvi-la, né? Colocando da homologação da sua candidatura. Com certeza, é uma candidatura que nos representa, que nos fortalece, e dizer que desejo que você vá muito bem, leja e que possamos continuar, né? Unificando as nossas lutas e estarmos juntas para fortalecer um projeto de vida e sociedade, tanto para as mulheres da periferia, das mulheres urbanas, como as mulheres camponesas. Saudar a todas, a todos que estão em sintonia conosco neste momento, né? Então, como diz a Lu, eu sou Justina, eu moro no município chamado Quilombo, né, no oeste de Santa Catarina, um pequeno município. Eu sempre fui agricultora, né, e vale ressaltar aqui que somos descendentes de imigrantes pobres, né, e somos resultado dos imigrantes pobres, por isso estamos se somando sempre às lutas das nossas irmãs indígenas, das negras,
das quilombolas, né, e das camponesas, que historicamente foram vítimas também, né, da exclusão e por aí. Eu sou do movimento de mulheres camponesas. O movimento, ele tem centralmente, né, a missão da libertação e emancipação das mulheres e da superação da violência contra todas as formas de opressão, né? Tem também como missão de produzir alimentos, de construir a agroecologia, né, como um modo de vida, um projeto de sociedade, e também a transformação da sociedade, porque o movimento sempre trabalhou a questão da luta de gênero e classe, e sempre, né, tem feito debate de que não é o suficiente fazermos o debate da opressão das mulheres, da violência, se não discutirmos a questão da exploração do capital sobre as mulheres pobres. Então, nesse sentido, né, é por isso que nós nos sentimos muito unidas, né, aos demais movimentos feministas que têm esta mesma missão no sentido de fazer o enfrentamento ao capital e, no caso de nós camponesas, ao agronegócio, ao latifúndio e por aí, né? Dizer que o movimento de mulheres camponesas, através dos grupos organizados, tem feito muito no último período no sentido de avançar com a produção diversificada e saudável. Quando nós falamos isso, nós falamos de toda a produção que historicamente as mulheres da roça fizeram, né? No entorno das suas casas, no pequeno roçado, mas cuidando do pomar, das plantas medicinais, dos pequenos animais, né, das hortaliças, dos legumes, enfim. Ali está uma grande produção, e é o que tem garantido, né, o abastecimento alimentar para suas famílias e nas comunidades rurais. Mas o nosso debate, ele tem sido feito que isso tudo é muito importante, nos traz autonomia, né? Porque somado a isso, a gente vai construindo outras questões, como a questão dos saberes das mulheres, né? O avanço desde a questão da culinária, da homeopatia, de outras questões que dão autonomia e dão saúde para as mulheres, né? Então, ressaltar aqui que os quintais produtivos, para nós, eles têm uma razão de existir muito importante na defesa de mais qualidade de vida. E quando nós trabalhamos a questão dos quintais produtivos, nós defendemos que isso também pode, né, ser uma luta e uma prática das mulheres nas periferias. Em qualquer espaço, né, e pode ser pensado, né, a organização tanto individual ou talvez com hortas comunitárias coletivas. Então, a questão de a nossa relação com as mulheres da periferia vai muito nesse sentido. E se a gente for olhar estudos, né, nos remetem de que a agricultura urbana ela é responsável por uma parte muito grande de produção de alimentos. Então, por isso, Lu, que nesse momento estarmos aqui debatendo com as nossas companheiras, né, do movimento unificado, é bem importante para nós, porque nós precisamos fortalecer essa luta da soberania alimentar, mas também do direito humano, né, à alimentação saudável. Então, por isso que tem uma importância muito grande. E aí, neste momento de pandemia, né, dizer que estamos, mais do que nunca, sentindo a importância dos quintais produtivos, porque ali encontramos, né, muito alimento saudável e que tem nos ajudado na questão, né, de ter o nosso corpo mais forte, mais saudável, com mais capacidade de enfrentar, né,
essas questões da pandemia. E também dizer que nós conseguimos, né, continuar o trabalho no sentido de fazer a nossa luta virtualmente. Então, aqui se coloca uma questão de fundo, o quanto é importante, né, que no campo também, né, tenha em todos os lugares o acesso à internet, né? Esse momento nos faz refletir e desmistificar que a internet é coisa do mundo urbano. Não, a internet também é uma questão, no atual momento da história, fundamental para que tenhamos tanto, né, na periferia, nos bairros, no campo, esse instrumento a nosso favor, para que a gente fique conectado, para que possamos fazer a luta e nos fortalecer enquanto povos, né, e daquilo que nós precisamos. E aí, nesse sentido, né, a preocupação no período da pandemia com a questão do desabastecimento alimentar é que as organizações do campo se juntam, né, a nível nacional e fazem todo um debate da preocupação de que o atual governo não tem tido políticas voltadas para a garantia da soberania e segurança alimentar. Está com o estoque praticamente zerado e colocou nas mãos do mercado, da iniciativa privada, a responsabilidade de oferecer alimento. E nós sabemos que o mercado, ele não tem escrúpulos, ele vive em função do lucro. E quando eu falo mercado, eu falo, né, de toda a organização privada, dos grandes grupos econômicos, dos grandes monopólios que detêm, né, o poder da comida, do alimento e para lucrar. Então, se torna um alimento que é um direito humano, se torna ele uma mercadoria e se aproveita para, nos momentos de crise, fazer a exploração sobre ele. Então, com essa discussão, nós elaboramos um projeto de lei, né? Esse projeto de lei tinha a proposta de um crédito emergencial, porque dizer para vocês, companheiras, companheiros, que os agricultores foram excluídos do crédito emergencial. Então, nós propusemos um crédito emergencial para que os pequenos agricultores também tivessem acesso. Propusemos também um fomento para que as mulheres pudessem fortalecer os seus quintais produtivos, a produção diversificada, a captação de água da chuva, essas questões para que a gente possa organizar e produzir, e propusemos também um crédito para fortalecer a produção de alimentos diversificada e saudável. Ele foi um projeto construído a partir de todos os movimentos sociais, teve uma articulação importantíssima, foi muito bonito o processo, e na questão das mulheres, estavam ficando fora do projeto. Então, nós articulamos, a partir de todos os movimentos, um coletivo de lideranças mulheres para fazer o debate, e nós, mulheres, dentro desse PL. Então, avançamos, né, nos colocamos na coordenação, e conseguimos sensibilizar tanto a Câmara dos Deputados quanto no Senado. Ele foi aprovado praticamente por unanimidade. Porém, o governo Bolsonaro, né, como diz a Lu, genocida, porque as políticas que ele tem desde o início são políticas que mais, fortalecem a violência e a morte. Ele vetou com o apoio do Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia. Vetou o projeto e, nesse momento, esse PL está, né, na Câmara dos Deputados, e a nossa luta é para a derrubada do veto e para que a gente possa ter direito a subsídio, a crédito, enfim, que a gente possa avançar. Hoje é um dia bastante importante, Lu, porque está sendo lançada
uma carta dos movimentos manifestando a gravidade desse veto, porque se a gente for ver, esse veto, ele atinge centralmente toda a sociedade brasileira, né? Porque não aprovar esse projeto de lei é contribuir também com toda a sociedade, porque nós queremos produzir alimentos e alimentos para o povo brasileiro. Então, nesse sentido, e hoje, então, é um momento importante, nós depois vamos socializar essa carta, né, nesse sentido, e também aproveitando para que, pedir o apoio, né, para toda a sociedade, inclusive as que estão nos ouvindo, para que façam junto, né, aos deputados, aos senadores, essa reflexão da importância da aprovação. Dizer também que, para nós, mulheres, a reflexão que nós fizemos é que o veto, ele atinge centralmente as mulheres, porque na cultura patriarcal, na cultura machista, né, sobra para as mulheres, em momentos de crise, a dor de colocar ou não a comida na mesa da família, do filho, enfim, do seu grupo familiar, né? E também nós trazemos aqui uma grande preocupação com as crianças, porque o veto do PL é diretamente às crianças, porque com o desabastecimento volta com intensidade a fome, né? E as crianças com pouca alimentação vai, inclusive, influenciar no seu desenvolvimento cognitivo, né? No seu bem-estar, vai fazer com que muitas delas, né, busquem formas de poder ter esses alimentos de uma forma ou de outra, forçadas pelo momento, pela situação e por aí. Então, nós temos uma profunda preocupação nesse sentido. Então, dizer para as companheiras da responsabilidade nesse momento de se fazer esse debate, né? Então, estávamos vendo, por exemplo, a partir do Silvio Porto, numa entrevista que ele foi secretário executivo da Conab, né, dizendo de que 30% no último período, com o governo Bolsonaro, 30% da área que era plantada por arroz, feijão, de comida, se perdeu para o agronegócio e passou a produzir cana, soja, café, carnes, que são centralmente produtos que vão para exportação. E isso traz as consequências, então, do aumento do preço da alimentação nesse momento. Então, é importante que a gente perceba, né? Nós aqui na roça, em tempo de pandemia, nós estamos com dificuldade, né? No sentido de poder oferecer a produção. E, no entanto, o governo não tem estoque e está na mão do mercado o que existe e o preço, então, explode, né? E nós pagamos as consequências disso tudo. E eu queria só refletir com vocês, assim, que além desse governo genocida, além de não ter políticas públicas voltadas para o abastecimento alimentar, para o alimento saudável, aqui em Santa Catarina, por exemplo, na região sul do país, a gente vive no último período, né, vivemos uma seca intensa, tivemos o ciclone, né, tivemos geada agora fora do tempo, e isso também, né, quando vamos fazer o debate da importância do crédito, nós precisamos ter presente também essas questões, que nós não temos nenhuma garantia, né, porque dependemos, além de depender de políticas públicas que nós precisamos, também somos dependentes da questão climática e por ali. E aqui está mais um ponto grave do governo genocida, né? Então, nesse momento,
as queimadas, né? Que na nossa avaliação, elas têm um objetivo claro, que é expulsar os povos do campo e da floresta, expulsa camponeses, expulsa sem terra, quilombolas, né? Nesse sentido, e vai abrindo espaço para o agronegócio justificar a sua entrada e com essa lógica de produção. Então, assim, dizer que nesse momento é fundamental. Nós estamos no momento de eleições municipais, né? Onde se debate o projeto de município que queremos. Então, nós, nesse momento, é fundamental fortalecer, né? E avançar a nível local com administrações preocupadas com esse projeto de sociedade. Então, nós, do Movimento de Mulheres Camponesas, nós estamos incentivando as mulheres, sejam as mulheres trabalhadoras do campo, da cidade, para estarem presentes e para fazerem o debate também na instância partidária, também no momento eleitoral, porque passou o tempo de dizer que a política partidária não é coisa de mulher. Não, a política partidária, a participação política da mulher na sociedade vai, né, contribuir para que a gente coloque esse debate no espaço aonde se toma as decisões, né? Então, Lu, eu paro por aqui para proporcionar, abrir o debate, né? E aí conversamos, né? Não, estou aqui ouvindo atentada aqui, pensando nas questões que você traz e que faz um apanhado de tudo que a gente vem sentindo, na verdade, na pele, né? Aí eu abro também para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta ou colocar alguma questão aqui, a gente coloca ali na tela e a gente dialoga. Mas vamos no mesmo caminho que você está falando, né, Justina? O capitalismo é um modelo de opressão. Esse capitalismo nunca vai dar conta das nossas humanidades. Ele não foi feito para que as pessoas pudessem viver em liberdade, pudessem usufruir da natureza e do bem-estar, né? O capitalismo, ele não prevê um bem-estar, né? Então, nós precisamos realmente romper com esse modelo de sociedade. E aí, né, eu puxo, enquanto moradora aqui do Maciço, para as pessoas que moram nas periferias, e pensando no maciço também, porque nós temos uma mata atlântica aqui, a gente já tinha falado isso, que é fantástica, ela tem muito alimento aqui, então nós precisamos preservar. É óbvio que é o lugar onde a gente mora, é o lugar que a gente tem para morar, é o lugar que é possível para a gente morar, mas nós podemos morar e cuidar dessa mata também. E porque quando você traz os quintais, a gente lá na educação quilombola, a gente utilizou bastante um trabalho da professora Ângela Gomes, que é do MNU, e ela é engenheira florestal, e ela traz essa importância dos quintais, né? Os quintais produtivos, enquanto o capitalismo, o eurocentrismo apresenta os jardins como uma possibilidade de beleza, nós temos os quintais que alimentam, que traz ali as nossas ervas, nossas ancestralidades, que curam e alimentam. E aí a gente tentou muito, né? E a gente vem tentando trabalhar essa questão na educação quilombola, pensando esse grande quintal, essa grande diversidade que a gente tem no maciço. E aqui da chuchu, e aqui da abacate, da amora, e da pitanga, e da maracujá, e da banana. Então, quer dizer, nós temos aqui um celeiro de alimentação. O que a gente precisa é compreender. E isso é um ato político. E isso é discutir política, porque educação também é política, e aí a gente vai fomentando o debate e, digamos assim, vou usar essa palavra empoderamento, mas é porque é tão clichê, está todo mundo usando, né? Mas é o empoderamento da população mais empobrecida, né? E que, na verdade, foi jogada para o empobrecimento. Mas se a gente observar e olhar essa mata, a gente tem ali um grande nicho de alimentação e de cura e de ervas, né?
E aí, quando você traz a questão também da produção das mulheres, ontem dialogando com a Querechu, e eu quero pedir desculpa pela live de ontem, porque a nossa companheira Shirley também não conseguiu participar. Essa coisa da internet, a Shirley foi de Uber para o Alan House, voltou para casa para tentar entrar e não conseguiu. Que eu vou chegar nessa questão também do acesso à internet, mas pensar que as mulheres têm uma função, e não é essa função que, né, isso que você apontou que o patriarcado vai dizer, né? Porque como a gente está nessa sociedade, a gente vai utilizar o patriarcado, né? Como esse modelo que vai oprimir as mulheres. Mas essa mulher, ela tem uma função, né? As mulheres têm uma função, ela que gera, que dá a vida, né? Ela que movimenta a família, ela que vai pensar e organizar a família. Então, essa mulher, e ontem a Querechu foi falando, ela foi falando e foi me emocionando, porque eu lembrei, ela foi falando, quem hoje come as coisas da avó, que a gente comia, né? Os alimentos que a avó ou a mãe fazia antigamente. E aí ela foi falando dos alimentos, e eu lembrei que a gente comia café com farinha cozido, tipo um pirão, ou comia aipim de manhã cedo, ou esquentava o resto da janta do dia anterior e tomava com café e farinha. Enfim, a gente perdeu muito o capitalismo na questão da alimentação, né? Nós ficamos, e aí a Querechu fala, fui experimentar farinha e açúcar muito tempo depois e viciei. E é exatamente isso, né? Esse modo capitalismo de produzir o alimento, ele nos vicia, e aí a gente acaba dando mais dinheiro, investindo nesse monopólio, né? Nesses commodities que é a soja, né? Que são esses grãos, enfim, para a gente pensar que fortalecer os quintais, os nossos quintais, e eu estou tentando fazer um quintal suspenso aqui, não é a primeira vez, porque tem muita incidência de inseto, né? Então, muito lixo, e aí estou tentando fazer, mas assim, a salsinha e a cebolinha tá vingando, tá legal. Mas vamos tentar outras coisas, né? Isso é importante, e é bonito de se ver, né? Ver o processo do alimento crescendo. E a questão que você falou do acesso à internet também, que a gente às vezes meio que rejeita, mas nesse momento pandêmico a gente viu que é crucial para que a gente possa estar fortalecendo e dialogando, né? As pessoas do campo com as pessoas da cidade, as pessoas da periferia, que a gente só vai conseguir criar essa rede se a gente também tiver acesso. E se a gente também não tem acesso, a gente não faz. E aí vamos pensar, né? Nesse campo da internet, quem tem dinheiro consegue fazer tudo. E nós vamos cada vez mais ficar excluídos. Então, dentro do mundo cibernético, né, novo aí, vai ter uma categoria que vai ser excluída. E aí vai ser, né, primeiro, né, as pessoas mais pobres, depois as pessoas negras, ó, o cachorro, as pessoas da favela, enfim, a gente vai ter as exclusões, como são as exclusões por questões sociais ou raciais. E aí a gente não vai ter como se organizar para a luta, se a gente não lutar pelo acesso também à internet, porque a gente está vendo que é um campo que vai ser muito bem disputado, e eu estava até escutando um autor, o nome dele é Carlos Moore, ele traz muito essa questão, né? O próximo, digamos, boom do preconceito, posso dizer assim, ou a estratificação das pessoas, vai ser no mundo virtual, esse mundo cibernético, porque algumas pessoas não vão ter como acessar coisas. E a gente já está vendo tudo, né? É digital, é leitura facial, com as ventanias que deu com as chuvas, as nossas internets, eu pelo menos estou falando por mim, está muito ruim, ela quebra, ela cai, né? A gente não consegue dialogar. Aí o diálogo não é fluido, né? As pessoas não me escutam e não te escutam e fica truncado. Então, a gente precisa ter uma internet de qualidade, porque a nossa fala ela tem que fluir, e a nossa voz ela tem que chegar naquele lugar que a gente está se comprometendo, né? Então, isso que você traz é bastante importante, Justina. Quer falar?
Então, eu te ouvindo, né, aqui, a gente percebe o quanto nós temos a ligação e falamos de pontos diferentes, de lugares diferentes, mas, ao mesmo tempo, lugares que se identificam, que é o lugar da periferia, que é o lugar da roça, que é o lugar dos morros, né? Que é o lugar dos quilombos, que é o lugar das aldeias indígenas. Então, são lugares, né, que estão as pessoas que, historicamente, foi negado os direitos. E eu queria dizer que, além dessa questão da internet, da alimentação, também eu queria trazer presente o quanto nós fomos excluídas também da educação, né? Da educação formal. Então, e o que isso significou, né? Como que se faz o domínio sobre os povos? Então, se trata as pessoas do campo, da periferia, dos morros, se trata como inferiores, como incapazes, e se deixa, inclusive, essas populações com uma autoestima baixa, às vezes, e com pouca, né, não acreditando na sua capacidade, né, de fazer as propostas daquilo que ela precisa, do que o seu espaço precisa. Então, se cria a ideia, né, de senhores, né, se continua criando a ideia dos poderosos resolverem os problemas da população. Então, nesse sentido, eu acho que essa que é uma das questões centrais, fundamentais. É essa questão de como que nós vamos avançando com a organização de base, com a compreensão da importância da alimentação saudável, com a importância do trabalho das mulheres, né, seja ele no quintal, seja o trabalho doméstico, essa questão que você trouxe da ancestralidade, né, o quanto dá autonomia para as mulheres, toda a sabedoria que carrega em relação às plantas, às rezas, aos benzimentos, à culinária, ao cozinhar, ao transformar, né, em alimentos, né, que às vezes certos pratos são valorizados a partir do momento que são assinados por um chefe, né, mas todos os pratos da culinária, seja do caboclo, do indígena, dos descendentes europeus pobres e tudo mais, é uma culinária fantástica. Mas o que fez o capital com a padronização dos alimentos? Né? Começou a trazer pronto. E isso foi fazendo com que, né, se perdesse toda uma riqueza de autonomia, né, no preparo do alimento, e essa riqueza se perde. Então, nesse momento, além de políticas públicas, né, o quanto é importante que a gente se junte, né, e a gente vá organizando, né, as mulheres, a população, no sentido de fazer o debate desse projeto de sociedade, aonde o povo, né, retome a sua autoestima, aonde a população possa ter, né, acesso a políticas públicas, mas também que possa ir entendendo, né, a importância do seu trabalho, do seu papel nesse meio, né? Então, quando você trouxe aqui o problema, por exemplo, do lixo, dos resíduos, né? Eu pensava aqui, por que tudo isso, né? Porque está faltando toda uma formação na lógica de entender que o planeta Terra é a nossa grande casa e que o planeta Terra precisa ter uma organização no sentido de cuidar do ambiente como um todo, né? Cuidar da água, cuidar da Mata Atlântica, cuidar, né, das nossas casas, o cuidado, né, na promoção
da saúde, da vida e por aí. E quando eu falo da promoção da vida, eu quero deixar claro aqui que é uma vida com direitos, com dignidade, com saúde e nesse sentido. Então, Lu, eu acho que nesse nosso debate, eu queria centralmente dizer que nós também, enquanto camponesas, temos muito a aprender com a resistência e a organização das mulheres nos bairros, nas periferias. Porque é ali também que se constrói toda uma resistência, né? E toda uma lógica de poder viver com dignidade. Então, por isso que é importante a articulação dos movimentos feministas do campo, da cidade, né? E também por isso que é importante essa questão de trazer presente a luta contra todas as formas de violência e discriminação, né? Nós surgimos enquanto movimento de mulheres camponesas porque nós sentimos a discriminação por sermos da roça, né? Vocês não fazem ideia, né, do quanto as mulheres agricultoras foram, assim, que não foi permitido o acesso à escola, né? Então, é só as pesquisas que foram sendo feitas foram mostrando que as mulheres agricultoras, elas foram avançando no espaço da educação formal quando foram avançando com as políticas de acesso e por aí. Eu mesmo sou um testemunho vivo nesse sentido. Eu fiz, né, o meu curso somado de pedagogia, mas depois que eu consegui fazer o SEJA, né, fazer o Enem, foi através dessa porta. E essa porta foi uma luta organizada que foi proporcionando para que nós também pudéssemos avançar e acessar a educação formal, né? Então, eu queria dizer assim, que nós temos muito a aprender uns com os outros. E como dizia Paulo Freire, né? Ninguém aprende sozinho, todos aprendem em comunidade, né? Então, é um pouco nesse sentido. E o nosso acreditar imenso sempre foi de que, com a organização e a educação popular, nós podemos avançar para que tenhamos uma sociedade melhor, né? Devolvo para você, Lu. Tá bom, eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou fazer a pergunta da Mara. A Mara é a nossa coordenadora da Gestos, que é um outro coletivo que eu faço parte, que é dentro do projeto Integrar, e ela diz: bom dia, Justina, de que forma a população urbana pode contribuir para apoiar na aprovação do projeto, da PL que você estava falando, né? Parabéns e gratidão por conta da sua história. Então, Lu, é como nós vínhamos dizendo, né? Então, a PL 735, ela está agora de volta na Câmara dos Deputados. Então, se nós, assim, o público urbano nos ajudar, pressionando os deputados que conhecem, né, do seu estado, por exemplo, né, uma pressão, pressionar vereador, prefeito, que faça moção, que envie, porque nós precisamos sensibilizar os deputados no sentido de que eles, né, derrubem esse veto. Então, centralmente nesse momento, a população urbana pode, os deputados votarem pelo veto. E eu queria dizer para vocês de que, na verdade, né, a votação foi quase unânime, mas aprovar o PL era uma coisa, agora votar contra um veto de um presidente é outra. Então, toda e qualquer forma de contato, de pressão junto aos deputados que vocês conheçam é fundamental para nos somarmos. E, enquanto organizações, é importante, talvez, tirar alguma moção, alguma cartinha de apoio, né? E assim, mostrando para a sociedade que
estamos juntos, que essa questão da PL 735 é uma questão de direito humano à alimentação do povo da roça e da cidade. E que o governo brasileiro tem obrigação, o Estado tem obrigação de garantir que os camponeses, as camponesas, os agricultores, agricultoras familiares possam ter condições de produzir esse alimento. Então, toda forma de manifestação vai ajudar nesse sentido. Certo, Justina. Acho que está respondido para a Mara, e eu queria só salientar algumas coisas que você falou, e eu lembrei, antes estava lendo a PL, e eu lembrei, eu trabalhei em uma rede de supermercado durante 15 a 16 anos. E eu lembro que quando eu entrei em 93 nessa rede de supermercado, e eu lembro que em 94 a gente estava a virada pro reais, né? Estava a mudança de moeda. E, bom, já era uma confusão, né? Porque a gente tinha que fazer tudo na maquininha, não existia nada, até essa tecnologia que tem hoje, coisa e tal. Mas depois eu tipo assim, subi de cargo, digamos assim, fui para outro cargo, e aí eu trabalhava dentro da loja mesmo, com os preços, abastecimentos, essas coisas. E eu lembro muito, nesse ano de 90, 95, 96, até a chegada do governo Lula, que se tinha muita promoção de cesta básica e que a gente virava as noites trocando os preços. E aí depois, agora que eu faço análise, porque assim, a gente só é possível fazer análise depois que a gente vivencia, que a gente lê e a gente compreende a sociedade como um todo. E aí eu lembro que a cesta básica era o nicho de venda do supermercado. Então, eles colocavam assim, pallets de arroz no meio do supermercado, pallets de óleo, pallets de feijão, açúcar, farinha. E esse preço, ele rodava sempre, né? Então, sempre... E era o boom, era a cesta básica. E aí a gente vê agora também que, por exemplo, Florianópolis tem a segunda cesta básica mais cara do Brasil, perdendo só para São Paulo. Perceba que da importância que a gente dá para os quintais produtivos e para os modos operantes de se fazer uma economia que não fique atrelada ao capital. Porque se a gente fica atrelado ao capital, que é descer todo dia no supermercado e comprar tudo, a gente continua investindo nesse modelo de economia e de alimentação que vem enlatada, que vem empacotada, né? Que é o que está acontecendo com o arroz, né? Que é o que está acontecendo com o arroz. O que a gente precisa é pensar em produção familiar, as produções que a gente já tem, e a ideia não é substituir o arroz pelo macarrão, não é isso. Nós temos o direito total de comer arroz. O que a gente precisa entender é por que nós não temos um preço razoável ou preço justo de arroz? Porque alguém está ganhando com esse preço. Porque alguém sabe que as pessoas não comem o arroz sem o feijão. E ele sabe que pode taxar o preço do arroz. Que as pessoas vão dar o seu jeito de comprar. Tipo, na minha casa, meu marido, o arroz, para ele tem que ser que nem pipoca. Panelas enormes de arroz. Aí eu disse, como é que vai ser agora, marido? E ele gosta de arroz branco. Ainda ele gosta do arroz branco, que né, era um pouquinho mais carinho que o outro. Mas cabia dentro do nosso bolso. Nesse último mês, quando a gente foi comprar, eu disse, não. E a gente gasta 20 quilos de arroz, tá, Justina, lá em casa. Eu disse para ele, não, nós vamos comprar um amarelo, que está um pouco mais barato, e um branco, e aí a gente vai... Mas a gente precisa entender que as coisas, elas não estão altas porque elas têm que estar. Os preços estão altos porque alguém está ganhando, e muito com isso, e muito. Porque os ricos não deixam de comer o seu arroz, seja ele orgânico, seja ele branco, eles não vão deixar de comer.
é nós que somos mais afetados. E aí, quando você fala também da importância da alimentação para as crianças, nesse momento pandêmico também, que as crianças não podem ir até a escola, que tipo de alimentação elas estão recebendo da escola quando vão pegar a atividade? A gente já tem reclamado sobre isso. Não é uma alimentação saudável. Bolacha não é uma alimentação saudável, né? Então, há escolas que têm um kit muito bom, que vem feijão, que vem arroz. Ai, ela caiu. Que vem feijão, que vem arroz. Eu vou continuar, gente, meu pensamento enquanto ela volta. Que tem feijão, que tem arroz, que tem lá um suco. Mas e o resto? Cadê o resto? Então, o que a Justina traz da luta pela PL, né, da implementação, é também de dar fomento para esse lugar que produz alimento, né, que tem uma produção de alimento saudável e que de alguma maneira pode... Olha, entrou, vamos ver. Oi, oi. Ai, pronto. Sim, caiu. Eu vou terminar o que eu estava falando. Eu não parei de falar até você chegar. E que esses lugares que a Justina fala e essa pele vai fomentar essa alimentação que é saudável para depois escoar, porque tem o PAA, que é o Plano de Agricultura Familiar, que vai distribuir para as escolas, que deveria distribuir para lugares que não pode produzir. Existem periferias e lugares da cidade, do Brasil, que não tem como produzir alimentação. E essa alimentação que é da agricultura familiar deveria chegar na ponta. O Estado deveria comprar, né? Porque daí vai estar ajudando o agricultor ali, o pequeno agricultor, ou os quilombolas também fazem parte do PAA, e vai estar chegando esse alimento saudável para outro lugar. A gente precisa pensar que o alimento, assim como tudo nessa sociedade, que não seria do capital, ela deveria ser repartida e distribuída. Porque a terra é de todos, né? A terra deveria ser de todos. Nós somos parte dessa terra, né? Nós somos só um grão, né? No planeta Terra. Assim como as árvores fazem parte do planeta Terra, nós, como seres humanos, também fazemos parte do planeta Terra. E a gente vai embora e deixa isso aqui e vem outras pessoas. Então, a gente precisa pensar isso. E eu lembrei muito, Justina, das trocas de preço. E a gente está sentindo isso não no mesmo caminhar que nos anos 90, mas se a gente for botar na ponta do lápis, né? Se a gente for botar na ponta do lápis, tudo aumentou. O feijão aumentou. E eu digo isso porque eu sou uma pessoa que compra muitos os produtos básicos, né? Quando eu começo a minha compra, produtos básicos, arroz, feijão, farinha. E aí, como eu faço de calculadora, porque eu tenho um valor X para gastar no mês, eu sei o preço das coisas, assim, né? De cabeça, eu já sei que, o feijão aumentou, aquilo ali aumentou. Então, a gente precisa pensar da importância do debate dessa agricultura que é pequena, é familiar, é nos quintais das mulheres. A gente precisa pensar num outro modelo que não é mais esse modelo dado pelo capital, porque a gente não vai alcançar. Nós morreremos de fome se nós continuarmos pensando que nós vamos comer igual aos ricos ou a classe média, que agora já não sei se a classe média existe já, né? Se ela existe ainda, mas a gente precisa pensar que a gente não vai comer igual a eles. O que a gente precisa é de uma alimentação saudável para a gente, como diz a Justina, continuar lutando, continuar de pé e continuar pedindo por equidade, né, numa sociedade que é muito desigual. Eu passo para ti, Justina. Sim. Então, Lu, eu acho que você entrou numa questão central, né? Teve um período, né, que através de toda a organização e mobilização, a gente conseguiu, né, organizar o PAA, né, o plano de aquisição, o programa de aquisição de alimentos, né, o PENAI, que era dentro da educação, aquisição de alimentos para as escolas, né, e que tínhamos um conselho, né, nacional que cuidava disso e tudo mais, né. Com a chegada do governo Bolsonaro, tudo isso, né, foi sendo destroçado. Então, quando a gente analisa, para além dessas questões que você trouxe, mas nós também analisamos o seguinte, por exemplo, o que significou terminar com o Ministério, né, da Agricultura Familiar, né?
e ficar só com o Ministério da Agricultura, que cuida só do agronegócio, que investe, né, no agronegócio, investe na produção de exportação e que não organiza, né, um estoque de alimentos, né, para toda a população brasileira. Então, nesse momento, a alta, eu volto ao mesmo ponto, né? A alta do alimento, a alta do preço dos alimentos, ela está relacionada a não ter uma política do governo, não ter uma política de Estado que promova e contribua para a produção diversificada e saudável e que não organiza o estoque e a distribuição desta alimentação. Então, a gente fica refém do mercado, mas então, nesse sentido, eu acho que é fundamental trazer essa reflexão, né? O que significou o período, né? Onde, por exemplo, regulamentamos que a merenda escolar, a alimentação escolar, no mínimo, 30% dela deveria vir dos produtos das comunidades locais e da agricultura familiar e camponesa. Por quê? Porque ali era comida, era alimento, não é aquela embalado que vem, que às vezes fica nos estoques das prateleiras por longa data, percorrem longos trajetos, né? E que nutricionalmente estão comprometidos, né? Então, nesse momento é preciso retomar esses debates e retomar a luta e intensificar no sentido de que nós precisamos, né, de um investimento na agricultura familiar e camponesa, no sentido que se possa, tanto a questão de produzir, como também que haja toda uma forma, né, de distribuição dos alimentos. Quando eu falo distribuição, é fazer com que esses alimentos cheguem até na ponta, né? E aí tenha uma política pensada para chegar para aqueles povos do campo e da cidade, porque a fome também está no campo em muitos locais, né? Tenham a possibilidade de receber, né, comida, alimento, e que seja saudável, que traga nutrição, que traga saúde, e não só encha a barriga, né, para não sentir fome, mas que seja um produto nutricional. Então, assim, eu acho que nós temos um grande desafio pela frente, né, nesse sentido, como que nós vamos fortalecer a nossa organização no sentido da retomada de algumas políticas públicas nesse sentido. E com esse governo de morte, nós sabemos da dificuldade, mas nós não podemos esmorecer. Nós precisamos nos fortalecer e continuar, né, a luta do bom combate, né, na busca daquilo que nós precisamos, né. Então, exato, com muita firmeza, com muita garra, com muito discernimento, né, nesse sentido. Mas eu só queria deixar, então, essa mensagem, que quem vai libertar os oprimidos, né, eu venho das comunidades eclesiais de base, então, a gente carrega consigo, né, quem vai libertar os oprimidos serão os próprios oprimidos quando perceberem a sua opressão e lutarem coletivamente contra ela. Então, né, vamos embora, vamos se organizar, vamos nos fortalecer, vamos fazer a luta, né, vamos continuar apostando, né, nos nossos povos, nas nossas mulheres, né, e avançando nesse sentido da retomada de políticas públicas que cuidem da vida do povo e derrotar as propostas que remetem para a violência, para o ódio, para a morte, né, um pouco nesse sentido. Certo, Justina. Então, vamos já indo para os finalmente. Só quero endossar também a questão que a Justina trouxe da questão dos conselhos, do Conselho de Segurança Alimentar, por exemplo, né? Aliás, o governo bolsonarista destruiu todos os possíveis conselhos, tudo que a gente minimamente avançou, né, Justina, nesses anos de governo de esquerda, e a gente pode fazer também as críticas, que eu acho que a gente tem que fazer crítica também, mas minimamente nós avançamos em muitas políticas,
principalmente para as populações tradicionais, e aí a Justina traz a questão das populações rurais, né? A gente avançou em algumas, tinha muitos projetos, muitas coisas que, principalmente para o fortalecimento das mulheres, Wanda e Lourdinha, que poderiam dar vários depoimentos sobre os projetos que aconteceram nas comunidades tradicionais para as mulheres, com gado leiteiro, com produção de produtos, de pães, de geleias, enfim. Essas mulheres conseguiram alcançar, assim, uma autonomia econômica, como, por exemplo, é o Morro do Fortunato, que elas produzem lá muitas coisas. Então, nós precisamos pensar, assim, aqui não é um ataque à pessoa, né, da presidência, mas a gente faz um chamamento para pensar que política é essa que a gente está falando aqui que está acontecendo para nós. E se você ainda não percebeu, é porque você ainda não mexeu nas suas estruturas, né? Você está muito bem, obrigado, você está num lugar de privilégio, né? Porque quem sentiu no bolso o preço do arroz não tem privilégio. Agora, quem não sentiu no bolso o preço do arroz é porque está podendo pagar o preço do arroz conforme está aí, e a questão das comidas, enfim. Mas a pandemia também veio para mostrar que a gente é um povo muito solidário, que a gente consegue se organizar, e a ideia é que a gente leve isso para frente para a luta de políticas públicas, né? Não é nós tirar do nosso bolso e dar. A gente precisa lutar para que as políticas sejam de equidade, que chegue na ponta, que chegue para todo mundo, e que a gente possa viver uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida que todo ser humano pode e deve viver, né? Como diz a Adriane, o modelo de agronegócio é um modelo de morte, claro, óbvio que é um modelo de morte. Ninguém come soja, não a soja transgênica que eles produzem aí, né? Então, a gente precisa pensar bem em que lugar, em que lado nós estamos, lado de quem que nós estamos, né? Eu fecho aqui agradecendo a nossa companheira Justina, já é meio-dia, e nós conversamos bastante, Justina, isso foi muito bom. Você trouxe elementos maravilhosos, acho que a gente deve continuar essa caminhada, a gente deve estreitar sempre os laços, né, e estar do lado daqueles que estão lutando sempre, e a gente tem lado, e nosso lado não é o lado do opressor, né? Nós não estamos em cima do muro, nós temos um lado, né? Então, a gente precisa dizer isso. Eu agradeço de coração, Justina, agradeço a todas e todos que estiveram aqui com a gente. Eu não vou colocar o nome de todo mundo. A Wanda acabou de colocar aqui, a produção quilombola é um processo interrompido por esse governo genocida que incentiva o agronegócio e diminui cada vez mais a verba para os pequenos agricultores e comunidades tradicionais, né? É isso que a gente veio falando nessa live, dessa importância. Agradeço a todo mundo, compartilhem a nossa live para que a voz da Justina também chegue em outros lugares, contribuam com a nossa campanha agora, né? Tá aqui o link, mas pode procurar na página Lu Freitas. E, Justina, muito obrigada, a gente está juntas, viu? Obrigada aí, a gente vai dialogando por meio da Adriane, que é a nossa companheirona, e, assim, que a gente possa ter mais diálogos como esse, viu? Sim, com certeza. Eu também quero agradecer imensamente, né? Foi muito importante para nós, do Movimento de Mulheres Camponesas, agradecer a Adriane Canã, né, por ter feito essa ponte, né? Ela que está em Florianópolis, mas que é uma militante do Movimento de Mulheres Camponesas, uma feminista que eu admiro muito. Lu, agradecer a você, né, pelo convite, te desejar êxito, torcemos muito pela sua eleição, precisamos de mulheres como você, né, na luta, na organização e na Câmara de Vereadores também. Um grande abraço a todas e todos que nos acompanharam e ao nosso compromisso de continuidade na luta, na organização, na mobilização por uma vida melhor. Um abraço. Abraço. Nós somos mulheres em luta. Obrigada. Até a próxima, gente.